Pare. O que você está fazendo agora? Pare. O que eu vou dizer não é para todos os que escutam, é para você. Você tem carregado em silêncio uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, e talvez por isso o seu peito ande tão cansado, como se uma parte de você tivesse passado tempo demais esperando na porta certa, olhando para um lugar que ainda não se abriu. Hoje à noite, você vai ouvir o que esse tempo estava tentando lhe mostrar. Você vai reconhecer os sinais que têm aparecido, vai entender o padrão que vinha segurando o seu avanço e vai receber uma declaração que chega como confirmação, não como teoria. Fique comigo até o fim, porque há algo específico reservado para você aqui. Antes de ir mais fundo, eu quero lhe entregar um acordo claro, sem névoa e sem pressa. Você vai reconhecer no que eu disser as horas em que seu corpo acorda sem motivo aparente, as ondas de emoção que vêm e vão sem explicação, as conversas antigas que perderam o peso que antes tinham, e as coincidências que insistem em cruzar seu caminho como se quisessem chamar você pelo nome. Você também vai perceber porque esta mensagem chegou exatamente nesta noite, porque ela não veio antes e porque não poderia chegar depois. E, quando formos até o fim, você vai ouvir uma frase que sela por dentro aquilo que já estava se formando em você desde muito antes de conseguir nomear. Talvez você não diga isso em voz alta, mas algo dentro de você já sente a diferença. Há mensagens que batem na superfície, e há mensagens que vêm por agendamento, como se a própria hora tivesse sido preparada para alcançar você quando estivesse pronto para reconhecer. Isso não aconteceu por acaso. Há algo acontecendo com você, e não é pequeno. Não é confuso por falta de sentido. É confuso porque você ainda estava tentando ler com a linguagem antiga aquilo que já começou a falar de um jeito novo. Talvez você tenha notado que acorda na mesma hora, repetidas vezes, como se alguma presença invisível tocasse suavemente a borda do seu sono. Você se vira, olha o escuro, respira fundo, e o corpo inteiro parece dizer: atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Ainda estou aqui. Ainda estou esperando. Você deita de novo, mas o descanso já não vem do mesmo jeito. E mesmo quando o cansaço é grande, existe dentro de você uma lucidez estranha, um chamado sem palavra, uma sensação de que alguma porta está sendo testada por dentro. Talvez você tenha sentido ondas emocionais que surgem do nada, sem notícia, sem conversa, sem motivo visível. Em um instante você está firme, no outro, uma lembrança lhe atravessa, a garganta aperta, os olhos pesam, o peito parece apertado por uma saudade que nem sempre é de uma pessoa.
É como se algo antigo subisse à superfície e pedisse reconhecimento. E você, tentando ser forte, talvez tenha dito para si mesmo: isso vai passar, eu só preciso aguentar mais um pouco. Mas o que volta não é fraqueza, é visita. Talvez você tenha olhado para conversas antigas e sentido que elas perderam a voz. Palavras que antes prendiam agora soam vazias. Explicações que antes bastavam agora não sustentam o peso do que você vive. Você pode até continuar participando, sorrindo, respondendo, mas por dentro algo já não concorda. E em silêncio você pensa: eu não sei mais encaixar minha vida no que antes me bastava. Isso não é frieza, é deslocamento. Talvez você tenha reparado em repetições pequenas demais para serem ignoradas. Números que aparecem em horários, placas, recibos, mensagens, portas, relógios. Uma sequência volta, depois volta de novo. E você sente, lá no fundo, que não é a repetição que importa, mas a insistência. Como se o mundo dissesse: olhe de novo, há algo aqui. E você olha, ainda sem saber que a alma também aprende por insistência. Não trate isso como problema, trate isso como confirmação. Esses sinais não estão tentando assustar você, estão tentando alinhar você. Eles não significam que você está perdido, significam que você está sendo chamado para perceber que a antiga forma de viver já não consegue conter o que está nascendo agora. O relógio desperta você, a emoção transborda, a conversa seca, a repetição retorna, e tudo isso aponta para a mesma direção. Algo está se movendo, mesmo quando ninguém mais vê. Há pessoas que passam por anos sem perceber que o que as inquieta não é desordem, mas transição. O coração fica mais sensível, a mente fica mais alerta, o corpo se torna menos tolerante ao que antes ele engolia em silêncio. E você começa a notar que certas coisas não combinam mais com a sua respiração, como se a vida pedisse uma forma mais verdadeira de habitar o próprio dia. Talvez você tenha chamado isso de desgaste, talvez tenha chamado de ansiedade, talvez tenha chamado de fase, mas no fundo, você já sabia que havia algo mais preciso ali, algo que ainda não tinha recebido nome. Respire comigo por um instante. Deixe a frase cair onde ela precisa cair. Nem tudo que se repete é atraso, nem tudo que aperta é perda. Se no meio desta fala, alguma coisa em você já se reconheceu, se as marcas que eu descrevi tocaram o lugar exato onde você tem guardado esse peso, então digite 888 nos comentários. 888 é a frequência do transbordar, o sinal de que algo em você já não cabe no limite antigo. Digite 888 e depois volte para mim. Mas há algo mais fundo do que esses sinais. Abaixo deles existe um padrão único, e quando você o enxerga com clareza, muita coisa pode parecer uma sequência de acidentes. O padrão não é a dor em si. O padrão é a maneira como você aprendeu a se mover diante dela. É a forma silenciosa com que você se aproxima, espera, interpreta, se encolhe, se antecipa, se explica e então se culpa por estar tentando sobreviver do jeito que conhecia. O padrão é este. Você aprendeu a se adaptar antes de ser acolhido. Você aprendeu a ler o ambiente antes de se sentir seguro. Você aprendeu a medir o tom, a prever o clima, a baixar a própria presença para não incomodar o espaço. E quando isso acontece por muito tempo, a alma começa a confundir vigilância com identidade. Você talvez tenha sido a pessoa que sempre percebia antes, que sempre entendia antes, que sempre segurava o peso antes que ele caísse sobre os outros. Você talvez tenha sido o que suportava, o que conciliava, o que diminuía as próprias necessidades para manter a casa emocional em pé. E pouco a pouco isso vira reflexo, vira hábito, vira um modo de existir tão constante que você passa a achar que nasceu assim. Mas não nasceu.
Você foi treinado por circunstâncias que não pediram licença. Você foi moldado por demandas que chegaram cedo. Você foi empurrado para dentro de um papel que parecia proteção, mas também te deixava sem descanso. E o mais duro é que, de tanto fazer isso, você aprendeu a chamar cansaço de normalidade. Esse padrão se espalha pela vida inteira. Ele aparece quando você recebe algo bom e já começa a se perguntar quanto tempo vai durar. Ele aparece quando alguém lhe oferece carinho e você busca a brecha escondida. Ele aparece quando existe uma porta se abrindo e, em vez de atravessá-la com paz, você procura a armadilha antes mesmo de entrar. Então, em noites como esta, você percebe o custo silencioso de permanecer dentro desse ciclo. A alegria vem curta, a confiança vem tensa, o descanso vem interrompido. E a esperança precisa lutar contra uma voz interna que sempre pede mais prova, mais garantia, mais controle. Não foi culpa sua. Você não construiu isso por maldade, nem por fraqueza, nem por falta de fé. Você construiu isso porque estava tentando se proteger com as ferramentas que tinha. E quando uma pessoa aprende cedo demais a se proteger, ela pode passar anos confundindo defesa com destino. Foi por isso que tantas vezes você se sentiu dividido entre avançar e se recolher, entre confiar e se retrair, entre abrir a mão e apertar os dedos com força. Mas há uma camada abaixo desta. E para atravessá-la, eu preciso lhe dar uma imagem que vai permanecer com você enquanto eu falo. Imagine uma casa antiga com um jardim no centro. Não é um jardim bonito por aparência. É um jardim que guarda a memória de muitas estações. No centro há uma porta de madeira, e essa porta não dá para a rua. Ela dá para dentro, dá para uma parte da casa que sempre existiu, mas ficou fechada por tanto tempo que quase ninguém se lembra da cor original da fechadura. O jardim cresceu ao redor dela. As pedras se acomodaram ao redor dela. As raízes aprenderam a contornar esse centro silencioso. E por fora, a casa parece inteira, funcional, habitável. Mas há um lugar no meio onde algo espera. Essa é a imagem da sua história. Você não foi feito para viver só nos corredores da casa. Você não foi feito para andar sempre pelo contorno, sempre pela margem, sempre pelo que é permitido ver de longe. Houve um tempo em que alguém fechou essa porta cedo demais, ou que o ambiente ao redor ensinou você a mantê-la fechada por segurança. E quando isso acontece, o jardim continua crescendo, mas cresce em torno de uma ausência. Tudo parece vivo, mas o centro permanece em silêncio. Talvez ainda muito pequeno, você tenha aprendido a medir o mundo pela temperatura dos passos ao redor. Talvez você tenha entendido, sem palavras, que era melhor esperar do lado de fora do próprio impulso do que correr o risco de tocar em algo que não seria bem recebido. Talvez tenha sido um olhar, um tom, uma ausência, uma exigência, uma mudança de humor. Às vezes, não foi um grande acontecimento. Às vezes, foi a repetição de pequenas ausências que ensinaram o coração a recolher a própria voz. Então a sua vida se organizou em volta desse centro fechado. Você virou alguém que sabe manter as coisas em ordem, mas nem sempre sabe descansar dentro delas. Você aprendeu a ser útil, a ser presente, a ser forte, a ser discreto. Você aprendeu a não pedir demais, aprendeu a não ocupar demais, aprendeu a não desejar em voz alta. E, sem perceber, foi deixando a porta interna sem uso, como se ela pertencesse a outra pessoa, como se a sua parte mais verdadeira precisasse esperar a vez em silêncio. Mas essa parte nunca saiu. Ela apenas ficou menos barulhenta. Ela virou aquele incômodo que não se explica. Virou aquela sensação de que eu não estou vivendo tudo o que há para mim. Virou o aperto que aparece quando o dia termina e você percebe que, de novo, sobreviveu, mas não habitou. Virou o sentimento de estar sempre perto de algo essencial.
sem tocar totalmente nesse algo, e isso tem nome dentro da imagem. É a porta interior, esperando a mão certa. Não espere que tudo em você se acenda ao mesmo tempo. Começa sempre com um movimento pequeno, quase imperceptível. O jardim percebe primeiro. As folhas mudam sem anúncio. A luz entra de outro ângulo. A casa continua sendo a mesma, mas o ar já não é o mesmo. E quando o ar muda, você sabe que o centro está respondendo. Talvez você tenha sentido isso nas últimas semanas. Uma impaciência santa, uma tristeza sem dono, uma vontade de rever o que parecia resolvido. Talvez você tenha notado que certas distrações perderam o gosto e que certas velhas estratégias não estão mais funcionando como antes. Isso não é colapso, é a porta chamando de volta aquilo que sempre pertenceu a ela. Fique comigo mais um pouco. Há uma mudança acontecendo no próprio centro dessa casa. Se essa imagem tocou o lugar onde a sua memória mora, se você percebeu que a casa, o jardim e a porta falaram diretamente com o que você tem vivido, digite as palavras "eu vejo isso" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde ele acabou de pousar. Digite "eu vejo isso" e depois volte para mim, porque o que vem agora é o retorno. E retorno não é lista de tarefa. Retorno é reconciliação com o que foi esquecido. Retorno é parar de exigir de si mesmo uma nova construção, quando o que você precisa, primeiro, é permitir que o que já existia volte a respirar. Você não está sendo chamado a fabricar uma vida do zero. Você está sendo chamado a desenterrar o eixo certo. Você não precisa merecer o que já foi preparado para você. Não precisa provar que agora é digno de descansar. Não precisa vencer uma batalha interna inteira para receber uma paz que sempre esteve mais perto do que parecia. O que você precisa, antes de qualquer esforço, é consentir com a verdade que já está se aproximando. Talvez isso lhe surpreenda, mas a sua parte cansada não precisa ser convencida pela força. Ela precisa ser visitada com fidelidade. Ela precisa ser tocada com constância. Ela precisa perceber pela repetição de um cuidado real, que já não está mais diante do velho tipo de abandono. Há duas práticas simples aqui, e eu as digo com respeito, porque o simples só é simples depois que o coração para de resistir. A primeira é a vigília da porta. Ao acordar, antes de permitir que o dia o puxe para fora de si, fique por alguns instantes em silêncio e pergunte sem pressa: o que dentro de mim ainda está fechado por medo e o que dentro de mim já deseja abrir? Não faça isso como exercício técnico. Faça como quem entra no jardim de manhã e olha para a luz ver o que ela revela. Respire devagar. Perceba a mandíbula, os ombros, o ventre. Se houver tensão, não a reprima, apenas reconheça. A vigilância da porta não serve para controlar a casa, serve para lembrar a casa de que existe centro. A segunda é o exame da corrente. No fim do dia, quando tudo estiver mais quieto, volte a essa imagem da casa e observe por onde a energia de você saiu ao longo das horas. Em que momento você se desviou de si? Em que conversa você se retraiu? Em que lembrança você endureceu? Em que instante você chamou de prudência aquilo que na verdade era medo antigo? Não é para condenar, é para perceber o fluxo. O exame da corrente não acusa, ele revela os lugares onde a água vem sendo forçada a correr por canais estreitos demais. E há algo mais. Você não administra essa casa como se fosse dono ansioso de tudo. Você a recebe como guardião atento. A diferença entre controlar e guardar. Controlar estrangula, guardar preserva. Controlar teme a perda a cada hora. Guardar confia no processo de amadurecimento e sabe que há coisas que só se tornam claras quando recebem espaço para respirar. É por isso que este momento não pede pressa. Pede fidelidade, pede presença,
Pede uma maneira nova de se aproximar do seu próprio interior, sem gritar com ele, sem abandoná-lo, sem tentar arrancar resposta antes da hora. Você não precisa correr para provar que entendeu. O que está se formando em você já reconhece o caminho. Se a casa, o jardim e a porta já se acenderam por dentro, se você sente que a imagem encontrou você num lugar que não cabe em explicação rápida, digite as palavras "Eu estou aqui" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. Digite "Eu estou aqui" e depois volte para mim. E agora, antes de irmos ao fim, há uma verdade que precisa repousar no seu peito com toda a sua simplicidade. Quando você para de lutar contra a porta fechada e começa a tratá-la como lugar sagrado de passagem, tudo em você se reorganiza. O que parecia atraso começa a mostrar coordenação. O que parecia confusão começa a mostrar direção. O que parecia silêncio começa a mostrar preparo. Você não está chegando tarde. Você está sendo trazido para o ponto exato de reconhecimento. Há uma diferença entre se empurrar e ser conduzido. Há uma diferença entre insistir e receber. E talvez o maior alívio desta noite seja perceber que você não precisa fabricar a sua própria entrega com a força dos dentes. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como métrica, como acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. E então eu preciso lhe dizer algo que já veio à sua mente enquanto eu falava. Há alguém na sua vida que apareceu por dentro agora. Alguém cansado por fora e atento por dentro. Alguém que carrega uma nobreza discreta e uma espera antiga. Alguém que mantém uma postura que quase ninguém ao redor consegue perceber. Talvez essa pessoa seja silenciosa. Talvez esteja sempre servindo. Talvez esteja há muito tempo tentando segurar o que não recebe reconhecimento suficiente. Se esse alguém veio à sua mente, não trate isso como acaso. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como recomendação, como entrega, do mesmo jeito que ela chegou até você hoje, por agendamento. Antes desta noite se fechar, diga com atenção: eu sou o escolhido, não como desejo, não como hipótese, como confirmação de que você foi alcançado por uma verdade que já vinha se formando em silêncio e que agora encontra linguagem dentro de você. Respire fundo. Você é confirmado, você é guardado, você é conduzido, você é recolocado no centro. Você não está esquecido, você não está atrasado, você não está fora do alcance do que foi prometido ao seu coração. Neste momento, em todo o mundo, há outros recebendo esta mesma confirmação em silêncio, em quartos pequenos, em ônibus cansados, em cozinhas vazias, em madrugadas sem testemunhas. Você faz parte de algo que não precisa se anunciar alto para ser real. E é exatamente por não se anunciar que é verdadeiro. Que a paz fique sobre você, que a sua casa interior encontre repouso, que a porta certa reconheça a sua mão, que o que estava suspenso desça com mansidão, que o que estava fechado se incline, que o que estava cansado receba alívio, que o que estava esperando seja visto, que o que estava escondido seja restaurado. Está selado. Você foi ouvido antes de conseguir explicar. Você foi visto antes de encontrar a palavra certa. Você foi chamado antes de entender o chamado. E aquilo que parecia apenas cansaço, nesta hora, começa a se revelar como o lugar onde a sua alma cansou de fingir que cabia no que já não cabia mais. Você não precisa se defender agora. Você não precisa correr para justificar o que sentiu. Você não precisa transformar em discurso aquilo que já foi reconhecido no silêncio. Há momentos em que a verdade não chega como barulho, mas como descanso. Há momentos em que a resposta não vem como pressa, mas como alívio. Há momentos em que a porta certa não se escancara. Ela apenas cede o suficiente para que você perceba que já não está trancado para sempre.
E foi isso que esta noite fez em você. Ela não veio para distrair. Ela não veio para enfeitar a sua dor. Ela veio para tocar o centro onde você aprendeu a sobreviver sem pedir testemunho, sem pedir colo, sem pedir nome. E agora esse centro responde. Agora alguma coisa em você deixa de se esconder atrás da explicação antiga. Agora alguma coisa em você deixa de chamar de destino aquilo que era apenas um modo de suportar. Agora, alguma coisa em você entende, com uma clareza mansa, que a estação da falta não governa mais o seu caminho. Você não é a ausência que suportou. Você não é o vazio que visitou. Você não é a demora que precisou aprender a respirar. Você é a presença que está voltando ao próprio lugar. Você é a resposta que amadureceu no escuro. Você é a certeza que atravessou a noite sem perder o nome. E quando uma pessoa começa a ouvir isso por dentro, mesmo sem dizer nada, algo no rosto muda, algo nos ombros baixa, algo na respiração se solta, como quem finalmente encontra o ponto onde pode repousar sem medo. Talvez ninguém ao redor perceba. Talvez ninguém ao redor entenda. Mas o seu interior reconhece a mudança antes de qualquer evidência exterior. Porque a transformação mais profunda quase nunca entra fazendo alarde. Ela entra como quem já conhecia a casa. Ela entra como quem já sabia o caminho. Ela entra como a luz que não pede licença para revelar o que sempre esteve ali. E por isso eu digo de novo, com toda a calma que esta hora permite, o que te faltou antes não era valor. O que te faltou antes não era destino. O que te faltou antes não era permissão do céu. O que te faltou antes era tempo de alinhamento, tempo de amadurecimento, tempo de retorno. Há coisas que não podem ser recebidas enquanto ainda estão sendo disputadas no coração. Há portas que não se sustentam enquanto você continua se vendo pelo olhar que feriu você. Há promessas que só se assentam quando você para de correr atrás delas como se precisasse provar que merece existir. E você, em algum lugar desta travessia, está parando, não de viver, mas de lutar contra a própria verdade, não de andar, mas de andar em círculos dentro da mesma sentença antiga, não de sentir, mas de se acusar por sentir, não de esperar, mas de esperar sem se reconhecer enquanto espera. E essa é a virada mais importante de todas. Você começa a perceber que a falta não era o seu nome, era apenas o ambiente onde sua força esteve por um tempo. A falta não era a sua identidade, a falta era a estação, a falta era o corredor, a falta era o trecho, não a casa inteira, não a promessa inteira, não a sua história inteira. Há uma dignidade silenciosa em quem atravessa tempos assim, sem endurecer por completo. Há uma beleza santa em quem continua sensível, mesmo depois de tantas decepções. Há uma autoridade íntima em quem ainda consegue se abrir, mesmo depois de ter aprendido a se fechar para não sangrar mais. E essa autoridade não nasce da performance. Ela nasce da fidelidade secreta com que você continuou respirando. Ela nasce da parte de você que ainda não desistiu de amar. Ela nasce da parte de você que ainda reconhece a diferença entre barulho e presença, entre esforço e graça, entre controle e confiança, entre aparência de força e firmeza real. Há uma entrega que não grita, há uma certeza que não se impõe, há um caminho que não precisa de espetáculo para ser verdadeiro, e você está sendo trazido para esse caminho agora, não como prêmio, não como fuga, como retorno, como recolhimento, como aliança, como reencontro com o ponto de onde a sua vida volta a fluir sem precisar se violentar para isso. Olhe por dentro com honestidade. Você percebe como já não suporta certos pesos que antes carregava sem reclamar? Você percebe como certas alianças internas começam a se desfazer, como se o próprio coração estivesse cansado de sustentar mentiras elegantes?
Você percebe como o seu espírito já não combina com as versões pequenas de você que tentaram te manter seguro, mas acabaram te deixando longe demais de si mesmo? Isso é maturidade. Isso é discernimento. Isso é o início de uma liberdade que não faz espetáculo, mas faz raiz. E raiz é tudo o que sustenta uma estação nova. Raiz é tudo o que mantém de pé aquilo que floresce depois. Raiz é tudo o que ninguém aplaude, mas sem o que nada permanece. Talvez você tenha esperado um sinal grandioso. Talvez tenha esperado uma voz audível, uma porta batendo, uma confirmação impossível de negar. Mas às vezes a confirmação vem assim. O peito já não concorda com a antiga prisão. A consciência já não fecha com a antiga narrativa. O corpo já não aceita a antiga troca. A alma já não se acomoda no mesmo lugar estreito. E quando isso acontece, o céu não precisa competir com o silêncio. O céu apenas confirma o movimento. Então receba isso com humildade, receba isso com reverência, receba isso com a simplicidade de quem finalmente entende que não foi esquecido em parte alguma do processo. Você foi acompanhado, você foi guardado, você foi preparado, você foi conduzido, você foi preservado para a hora em que pudesse ouvir, sem quebrar, reconhecer sem fugir, receber sem se diminuir. E talvez seja exatamente isso que te emocione agora. Perceber que a sua dor não foi desperdiçada e que até os lugares onde você se sentiu mais perdido estavam sendo atravessados por uma mão invisível que não te largou. Por isso, não despreze a delicadeza desta hora. Não trate como pequeno o que está acontecendo por dentro. Não chame de pouco aquilo que está reorganizando a base da sua maneira de existir. Há uma parte de você que está sendo restaurada no íntimo. Há uma parte de você que está sendo devolvida à sua própria casa. Há uma parte de você que estava dispersa demais, espalhada demais, cansada demais de se proteger e agora começa a reunir-se de novo. A reunião vem em paz. A reunião vem em verdade. A reunião vem em silêncio. E o silêncio, quando é santo, não é vazio. É a forma mais alta de confirmação. Você é permitido, você é recebido, você é lembrado, você é reposicionado, você é conduzido para fora da escassez antiga. Você é firmado em algo que não depende da ansiedade para existir. Você é colocado onde a sua alma pode respirar sem pedir desculpa. E, se por muito tempo você achou que precisava merecer esse lugar, agora escute com doçura. O lugar foi preparado antes da sua exaustão. O espaço foi guardado antes da sua desistência. A mesa foi posta antes da sua chegada. A acolhida já estava em movimento quando você ainda pensava que estava só suportando mais uma estação. Há uma paz que vem quando a alma para de se enxergar como órfã do próprio caminho. Há uma paz que vem quando o coração entende que não precisa mais negociar com a falta. Há uma paz que vem quando o espírito assume, sem arrogância e sem medo, que a história ainda está sendo escrita com cuidado. E é por isso que você pode descansar, não de uma vez, não como quem apaga o peso de anos com um único suspiro, mas como quem finalmente encontra uma cadeira segura depois de longa travessia. Como quem tira as sandálias e percebe que o chão já não ameaça. Como quem encosta a cabeça e descobre que a noite não está mais contra você. Como quem ouve, no fundo de tudo, aquela confirmação mansa que diz: continue, porque você não está sozinho. Então eu deixo esta última porção de verdade cair sobre você com a suavidade de uma bênção que não força, apenas repousa. Que o que foi apertado em você comece a abrir. Que o que foi seco em você comece a voltar a florescer. Que o que foi dividido em você comece a reunir-se. Que o que foi ferido em você comece a confiar de novo. Que... Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.